DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e hoje estamos aqui novamente com esse podcast que é o seu podcast de Doctor Who. Toda semana aqui revisando episódios novos de Doctor Who, episódios antigos de Doctor Who, agora que a gente tá nessa... Série clássica, série moderna, quadrinho... Agora que a gente tá nessa nova temporada aí que já está arrumando pro seu final, mas ainda é uma temporada muito nova. Toda semana, sexta-feira, o episódio vai ao ar na Disney Plus. E aí no sábado a gente vem papear, aí gravando diretamente pela Twitch. Né? Quem quiser participar é só ir lá em twitch.tv/DrBrasil e começar a acompanhar os podcasts conosco. Mas não sou sozinho nessa. Como vocês sabem, estou sempre acompanhado dela, que está sempre comigo. Aquela que também é uma grande fã das lesmas espaciais, Thaís Alves. Eu só tenho uma coisa a dizer. Que voz é essa? Hashtag Somos todos lesmas? Rick September pra Companion. Ah, não, Rick September... Cara, é outra coisa que eu não entendi também. Aí já vamos começar no review real agora. Eu não entendi essa graça toda com o Rick September. É lesma espacial pra Companion. Mas ele foi o herói que morreu por todos nós, então, né? Então, ele foi o herói ou ele só não teve tempo de ser mais um vilão? Eu fiquei pensando nisso depois. Não, mas ele era melhor que os outros. Ele saía da bolha, literalmente. Tá bom. Não, mas realmente, teve muita gente... Teve muita gente na internet, assim, que cresceu um carinho por Rick September, mas eu imagino muito que isso é por conta do comparativo ser muito escroto, entendeu? A gente tem aí um episódio, hoje a gente vai revisar... A barra tava baixa demais. Hoje a gente vai revisar um episódio aí que, em todos esses anos, a gente, sei lá, eu trabalho com o Dr. Who tem quase 15 anos, ou mais, eu já perdi a conta há muito tempo. E eu nunca vi, na história de que a gente revisa aqui, na tudo... história do DWBRcast. Eu nunca vi um episódio tão divisível assim, tão de rachar o fandom no meio. Digo isso porque as pessoas estão se matando? Não é isso. As notas, a avaliação do episódio tá muito díspare. Tem gente que tá dando coisas, tipo, notas máximas, além do máximo. Tem gente que tá dando notas abaixo do mínimo. É isso. O que de Pre-Hartnell Doctors a curador. Tivemos de tudo. E no meio. E no meio também. De tudo que você imaginar. A gente tá falando aí de... Esse é qual episódio da temporada? Esse já é o 5, menino. É o quinto episódio da temporada, exatamente. Que trouxe aí um episódio que muita gente achava que era uma coisa que ia ser só mais um episódio bobinho à la Black Mirror. Ninguém tava esperando fé. Gostando muito ou odiando muito, uma coisa certa, esse episódio, ele pegou todo mundo de surpresa, ele trouxe discussões que ninguém tava esperando vir desse jeito, pelo menos. Exatamente. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, e a gente vai discutir hoje no podcast, certo? Isso aí. A gente vai dar aquela parada pra beber uma água, e aí a gente já volta já para enaltecer as lesmas espaciais e revisar Dot and Bubble. Isso aí, vamos lá. Continuando aí do que a gente tava falando, né? Dot and Bubble, quinto episódio da temporada. Pegou todo mundo desprevenido. Completamente. Porque essa temporada, ela, apesar de ter tido uma divulgação bem legal até, legal. Ela conseguiu ir na medida, assim, né? Ela fez tanto uma divulgação que não ficou inexistente, como foi na época da Jory e tudo mais. E nem exaustiva. E também não entregou tudo dos episódios, né? Isso é bom também. O que fez com que Dot and Bubble fosse um episódio que as pessoas pensassem que ia ser, por conta de pouquinho quem teve em trailer, todo mundo falou, é o episódio do Big Brother. A gente falou isso, inclusive, né? Falou. E aí, com o tempo que é o Bad Wolf, né? Isso. Da primeira temporada do Davis. Em Bad Wolf tem, né? Nos dois últimos, o Other Part of the Ways. É Bad Wolf, né? Enfim, a gente achou que ia ser uma crítica a alguma coisa de rede social extrema, ou esses realities, ninguém sabia o que era. E aí foi tendo mais divulgação, e aí a gente começou a pegar um pouco mais. Aí, por conta até dos reviews lá de fora, de pessoa que já tinha visto, falou assim... Foi pegando mais informações, né? O episódio é um grande Black Mirror. E começaram a comparar muito com o Nosedive, que é o... O próprio Davis falou que Black Mirror era uma inspiração e tal. Que este episódio era o mais Black Mirror dessa primeira temporada dele, né? E tudo mais. E aí todo mundo falou, então é o Nosedive, né? Porque o que a gente tinha nos trailers era uma coisa muito em tons pastéis, tudo parece um grande filtro de estragão. Perfeito. Meio Mulheres Perfeitas, né? Sabendo que essa perfeição era só... todo mundo... Como a gente sabia que ia ser algo... Era uma grande mentira. Ia ser algo Black Mirrorístico, né? A gente já imaginava que ia ter alguma sujeira por trás, né? Mas todo mundo achava que ia ser um nosedive em Doctor Who. Isso, per se, já é uma coisa que eu não sei se eu gosto muito, assim, porque me incomoda muito tudo ter que ser comparado a uma outra coisa. Tipo, isso aqui é muito Doctor Who. A gente fala de brincadeira, claro, né? Mas eu acho que cada coisa é a sua própria coisa, entendeu? Você não precisa ser um episódio de crítica social foda, com essa ambientação e esse plot twist grande que tem sempre no final e tal. Isso não é uma característica de Black Mirror exclusivamente. Claro que a gente tem Além da Imaginação, que fez isso décadas antes. A gente tem várias séries que são assim, né? Como é que chama?
quando cada episódio é isolado, são séries antológicas, né? Antologia. Antologias que não são... que tem esse aspecto de pegar você pelo pé no final e tudo mais. Mas enfim, e aí ficou esse fantasma é só um nosedive, é só um nosedive, é só um nosedive. E eu cheguei até a cantar essa bola, eu falei, velho, não vai ser só um nosedive. Ele falou. Não tem como. O Fred falou assim pra mim, ó, tá todo mundo falou que era nosedive, mas pra mim não vai ter nada a ver com nosedive. Eu acho que a estética... talvez a estética lembre, mas eu acho que o plot em si não vai ser... Não tem por que ser nosedive, assim. Mas tudo bem, se for, vamos ver qual é. A gente tem, sim, uma crítica social, mas ela é voltada para uma outra coisa. Exato. Porque o nosedive é sobre o sistema de ratings. É sobre o sistema de pontuação, todo mundo é mensurado por pontos e a vida da pessoa pode acabar por conta disso. E aqui, nesse caso, é mais sobre redes sociais, é mais sobre AI, né? Sobre inteligência artificial. Não, e é mais também sobre a questão racial, né? Isso é uma coisa já... Mas também não é... Gente, sim. Sobre isso. Mas a parte do... Antes da gente saber da coisa. Da dot and bubble ali, né? Do pontinho e a bolha. É isso. Você tá na rede social, você vive naquela bolha, aquela é sua verdade e você não sabe qual é a realidade de fora. É um troço cone do silêncio, literalmente, né? Você fica vedado. É a caverna de Platão, gente. Ali, você fica ali e você não consegue... A pessoa não consegue nem andar sozinha. Esse é o nível da burrice, entendeu? A gente tem essa personagem, né, da Lindy Pepperbean, que é a principal desse episódio. O doutor e a Ruby não são os principais aqui. Eles aparecem só ajudando essa menina. Lembrando que isso aconteceu por conta do schedule aí de gravações, né? Quando o chute foi anunciado, ele ainda estava comprometido com Sex Education. Ele teve que finalizar uma temporada lá da outra série do Netflix. Então, o Davis, ele precisou manejar um pouquinho aí por isso a gente teve esses episódios mais aparecer. Assim. Inclusive, é uma crítica que eu, concordo, né? Que a gente já teve um episódio sem doutor na semana passada. E na sequência já veio outro, né? O 73 Yards. Agora a gente tem, de novo, um episódio com menos doutor do que a gente geralmente tem. E, assim, na minha opinião, assim, é problema de agenda mesmo, que não tem o que fazer. E a segunda coisa é que, assim, o Davis estava muito acostumado em fazer temporadas de 12, 13 episódios. Agora ele teve que fazer com 8. Então eu acho que ali... É mais difícil de manobrar, né? Na cabeça dele ele pensou, não, vai dar tudo certo. Só que no fim não deu tão certo assim, sabe? Mas tudo bem. Só sobre o plot, pelo menos ele tá mais do que o ele tá em mais de anterior. 73 yards. Né? Um pouquinho mais, mas a gente quer muito ele, pouco, né? A gente quer ver ele o tempo todo, né? Sim. A gente tem eles só como coadjuvantes, né? Eles aparecem ali meio que sendo os guias dessa menina, que a gente já vê na cara ali na cold scene qual vai ser a crítica do episódio, ou pelo menos a crítica que a gente achava que ia ser, né? À primeira vista, o que parece é que o episódio vai ser uma grande crítica à dependência extrema, nessa hiperdependência do ser humano atual a tecnologias, né? A menina acorda e a primeira coisa que ela faz, ela mal abre o olho e ela fala, dot and bubble. Aí aparece a bolinha e ela abre a bolha. E ela faz a bolha em volta da cabeça dela. Ela nem levantou da cama. E ela já começa a falar com as pessoas, e as pessoas estão acordadas, e aí eles reclamam que tem um cara que não tá acordado ainda. E aí ela vai levantar, fazer as coisas dela, e a gente vê que o andar dela, da cama ao banheiro, tem um GPS. Tem ande pra frente, vire à esquerda, abra a boca. Aí quando você acha que isso já é um absurdo, lembrando que, né, o sci-fi, de forma geral, né, não só o Doctor Who, a tendência é o quê? Estressar a coisa, ficar o mais exagerado possível pra ir na sua cara, né? Aí ela, doutor xixi, eu preciso fazer xixi agora? Aí ele, não, agora tá de boa, sua bexiga tá bom. Ah, tá bom. Aí ela tem um abre médico a boca. Ali. Tem aqui, não sei se é um miaco, o cara parece um boneco, esse Dr. P, né, doutor xixi. Ele chega a um ponto, é uma hiperdependência tão gigante, que a pessoa não tem o livre discernimento de falar, eu preciso mijar. Ela precisa perguntar pra uma interface do pra tipo, ver se eu tá preciso tudo mijar? bem. Precisa. Ah, então eu vou mijar. Isso. Não, eu não preciso, então não. Entendeu? É esse o nível da loucura. Insanidade, é uma loucura. Que é esse mundo que eles vivem, né? Quer dizer, até a necessidade básica do ser humano foi atropelada, não, foi engolida pela inteligência artificial. A gente não sabe se ele é uma IA, né? Mas pela tecnologia de forma geral, tecnologia. Né? E aí você vê que até o escovar de dente delas é também, tipo, abre a boca, aí vem o negócio, tal, não sei o quê. Então, assim, de cara, você já fica pensando, tipo, beleza, o episódio vai ser sobre isso, né? Tá, vamos ver como vai ser. E enquanto essa menina tá fazendo ali as necessidades básicas que ela deveria saber fazer sozinha, o doutor invade a tela dela e fala assim, você não me conhece, mas você tá sofrendo uma ameaça, tem um monstro tentando invadir e tal, você tá com risco de vida. E na hora ela vê,
um puta cara estranho, bloqueia. E continua com a vida dela. Ela não pensa nem duas vezes, ela só... Pois é. E aí você vê logo depois, dá um tempinho, né? A Ruby aparece e ela até aceita um pouco mais fácil. Ela fala, tá bom, o que você quer? Deixa eu te ajudar. E aí... Não, e é interessante que ela aceita a ajuda da Ruby só porque a Ruby faz aquele comentário do tipo, nossa, sua camiseta é linda. Então, pois é, a gente vê que até essa hora do doutor e da Ruby, a menina vai pro trabalho, ela senta e tal, e aí vem a Ruby falar... Ela tá na rua, né? Ela vai andando, você vê que todo mundo tá andando com aqueles troços na cara, né? Sendo guiado, né? Vai pra frente, vira à esquerda, vira à direita, não sei o quê. E você vê que ao longo vai ter uns negócios mais esquisitos, assim. Então você vê que tem uma pessoa que tá caída e é puxada, e ela nem vê, tipo... Não. O negócio fala, pare, vira à direita. E ela para no centímetro antes de um corpo, vira e segue, como se não fosse nada, entendeu? Então, assim, não só o negócio guia ela pra tudo, como ele cega ela de todos os problemas. Exatamente. É tipo assim, olha, o seu trajeto é para o trabalho, nada mais importa, só o trabalho. E aí ela vai lá e começa a trabalhar. Quando a Ruby fala com ela começa, adorei seu top e tal, e aí a tal da Lindy vai se abrindo. A princípio, o que pelo menos eu pensei, assim, eu falei, no mínimo, é porque assim, o doutor chegou na porrada, tipo, você tá em perigo, cuidado! E aí ele pareceu um maluco conspiracionista, e a Ruby, como ela é mais jovem também, ela sabe falar com o jovem melhor que o doutor. Sim. Ok, tá bom, tá crível, vamos seguir. E aí você vai vendo ao longo do episódio o quão escrota essa garota é com o doutor. Tem essa cena essa cena do escritório, né? Em que tá a Ruby falando, depois o doutor invade de novo e fala assim, não, o que você tá fazendo? Não, eu tô trabalhando. Quanto tempo você trabalha? Longas 2 horas, né? 2 horas infinitas. Terrível. Tá, só 2 horas. Quem trabalha com você? Fulano. Tá, eles estão aí agora? Não sei, deixa eu falar. É só falar com eles aqui pela interface da bolha. Aí eles falam, não, mas eles estão na mesma sala que você, eles estão sei lá, 1 metro, 2 metros de você. Fala. Nossa, mas quem fala sem ser pela bolha, sabe? Eu não vou falar com eles, tipo, na vida real. E aí eles falam assim, não, desliga. Eles têm que convencer ela, tipo, desliga a bolha e olha pro lado. Porque fulano de tal, na verdade, eles não offline. Convencem. Eles falam assim, olha através da bolha. Isso. Porque ela é meio transparente, né? Meio translúcida. Ela vê que tá vazio. Ela vê que ali tá vazio. Aí eles falam, olha pro seu lado, né? Cadê a o Bert Lester, né? E aí quando ela olha, ela vê pela primeira vez... O bicho. Ela vê Pois é, tem uma hora... Ela vê a pessoa que tá vazio, depois ela vê o bicho, né? A lesma gigante, que a gente acha que é o grande monstro do episódio. Engolindo os pezinhos da pessoa. Comendo a pessoa, né? Já era. E aí ela fica desesperada e o doutor fala, seguinte, desliga essa bolha. Desliga porque isso aí deve estar ajudando a detectar você. Sai desse prédio. E a menina sai e ela fica parecendo um NPC mal programado de jogo, que fica batendo e voltando, batendo e voltando. Isso, não consegue. E aí ela começa, eu sou muito burra, eu sou inútil. Aí ela liga a bolha e fala, o que foi? Ela, eu não consigo sair do prédio sem as setas. Não consegue, né, Moisés? Como assim? Eu não sei andar sem as setas. Ou seja, ela não sabe sair de um prédio sem o negócio. Aí o doutor fala, não, tá bom, então sai com isso, segue as setas. Ela sai, dá de cara com o elevador, vê o bicho, eles falam, não, sai. Ela dá um jeito de sair, dá um desespero, né? Eles veem que o bicho não tá matando ela por algum motivo. Isso liga um pouco do mistério do episódio. E o doutor fica ali tentando matutar. Por que não tá? Afinal, qual é? E aí ele começa a fazer um monte de perguntas, tipo, vocês comeram coisas diferentes? Vocês foram em lugares diferentes? Né? Perfume, o sangue. Sangue, alguma coisa que tente mostrar por que padrão, ela... Né? Não só ela, comida, né? mas algumas pessoas sim e outras não. O que separa umas das outras, Exato. né? E aí você vê, ela consegue sair dali, pede pra bolha um lugar pra se esconder, inclusive, porque ela vai vendo que tem vários bichos comendo outros bichos, ela tenta alertar umas pessoas. Não tem um bicho só, tá tomado já o lugar já. Ela tenta até alertar algumas pessoas, falha e se esconde. Isso, ela fica ali no cantinho, na beirinha. E aí, assim, isso é uma coisa também a se falar sobre o review de hoje, né? O plot do episódio em si, né? O episódio em si, dá pra passar por ele muito rápido, porque o que vale mais é o que ele traz de discussão. Isso, exatamente. Né? Então, só resumindo bem a ópera, é isso, né? Ela tá ali, ela tá escondida num cantinho, o doutor tá falando com ela e ela vai se ligando, ela fala, você é o cara que eu bloqueei já, eu já não tinha te bloqueado, porque você tá aqui. Ela só se ligou agora. Aí ele fala, eu até confundi, pensei que era outra pessoa, mas é você mesmo. Né? Como é que você fez isso? Ele fala, a Sonic Screwdriver, na chave de fenda, ela me desbloqueia. Eu adorei ele o tempo inteiro. Inclusive, eu tô pegando amor por essa Sonic, tá? Por mais que ela seja esquisita... Eu tô pegando um amor real. Eu sempre gostei, sempre defendi. Sempre defendeu.
Sempre amei, desde o primeiro dia. Pois é, isso é verdade mesmo. E aí ele fica ali, ele tem esse momento de tipo, não, eu consigo, você não vai me bloquear, tipo, eu consigo me desbloquear. Não consegue me mutar, não consegue me desabilitar. Vai ter um momento em que ela descobre que, inclusive, Ruby e Doutor não estão separados em telas separadas, eles estão no mesmo local, tipo a gente agora na live, né? Tipo assim, vai, fica pra lá. Aí, não, a gente tá no mesmo lugar, aí vai. Na verdade, vou... Pois é. Se você não entendeu essa referência visual, twitch.tv/Dr. Brasil, aos sábados a gente grava o review ao vivo, as pessoas conseguem ver e conversar com a gente durante. Exatamente, pessoal do feed, vem pra Twitch! Exatamente. Mas voltando, e é isso, né? Ela entra nessa de fugir dos bichos e ir pra um local seguro, né? O doutor, ele chega a fazer um meetingzinho, né, com os amigos dela do Close Friends. Que já tá faltando uma galera. Tá faltando uma galera. Muita gente offline. Exato. Ele fala, o que não é comum. E ele fala assim, ó, seguinte, vocês têm que ir pra um lugar seguro, segue as coordenadas, vou passar pra vocês, não sei o quê. Só que a bolha da menina começa a acabar a bateria. E ela fala, porque você me tiraram do escritório antes e tal. E, eventualmente, a bateria acaba, a bolha desliga e ela tá surta. Numa saia justa da porra. Surtou demais. Porque, literalmente, ela não consegue andar em linha reta sem o troço. Não consegue. Sem a bolha, né? Não consegue. E aí ela vai, você vê que é uma cena, é até engraçado que ela vai andando, ela bate no poste, aí eventualmente ela vai... Gente, ela batendo no poste pra mim foi o ápice da burrice, pelo amor de Deus. Da falta de aptidão de inaptidão. viver. Inaptidão. Não, falta de aptidão. Falta de aptidão. De vida. Ela bate no poste. De vida, de andar. É ridículo. E aí ela é meio que salva, ela é salva por esse cara que é meio que o popstar do momento, ele é o influencer maior, que é o Ricky September, que a Thaís falou aí no começo. Eu falei pra Companion, mas era só pelo meme, eu não quero que ele seja Companion, até porque morreu, né? Não, não só isso, é porque não é tão Companion Material, ele é só o menos pior. Menos pior, pronto, ele é um pouquinho melhor, por quê? Porque ele se propõe a sair da bolha, porque ele se propõe a estudar a história ali do local. Esse é o ponto. Ela fala assim, como é que você sabe tanto? Primeiro que ela fala que segue ele fala, todo mundo me segue, né? Eles ficam nessa coisa. Ela fica dando em cima dele, porque ele é famoso, ele é lindo, apesar de que esse ator ser bizarro. Mas, enfim. E aí ele fala, ela, como você sabe, você tá um safo, né, com as coisas, ele fala, não, é porque não conta pra ninguém. Eu acordo, eu envio meus vídeos, e na hora eu saio da minha bolha. Tocando eu desligo e vou ler um livro, e vou andar, e vou explorar o local. Exato. Então você vê que ele tem alguma coisinha que difere ele dessa máxima, né, do povo. Isso, ele é um pouquinho diferente. Que é uma coisa que a gente descobriu já como são essas pessoas, né? Porque antes da bolha dela apagar a bateria, ela tá, até antes da conferenciazinha, ela tá falando com o doutor e com a Ruby, e eles falam assim, tá, mas onde você tá? Qual é o lance desse planeta? Ela fala, não, isso aqui é um planeta que a gente vem do nosso planeta mãe, né, do planeta Natal. Planeta Natal, obrigado. Fugiu total o tempo português, obrigado. Tá tudo bem. A gente vem do Homeworld, a gente fica aqui pra trabalhar essas 2 horas e depois curtir. Mas como assim? Quem manda vocês pra cá? Ela fala, mamãe e papai. Meus pais mandaram a gente pra cá e mandaram todo mundo vem pra cá. Quer dizer, todo mundo que tem dinheiro. Que pode pagar, né? E que só tenha de 17 a 27 anos. Exato. Só gente jovem, bonita e rica. E aí você fica naquela de tipo, nossa, tá, eles são só os mimadinhos, riquinhos, patricinhos e mauricinhos do universo que vão pra esse lugar. Tanto que a própria Ruby fala, é o Love Island... espaço, né? Exatamente. Outworld e tal. Exatamente. E aí, realmente, né? Lembra muito esse lance meio de Love Island, Acapulco Shore, que é sempre assim, pessoas que são o padrão de beleza... Padrão de beleza enlatado, plástico, né? Reality de norme. Pois é. Não, isso. Bom, todo reality é de norme. A gente vê às vezes, e fica rindo também. Não dá pra mentir. Tem que rir de norme. Mas nessa cena, inclusive, que ela tá falando sobre isso, que ela fala sobre os pais e tudo mais, aí é a hora que a gente conhece a mãe dela, né? Que entra numa chamada. E essa hora é muito importante. Muito importante pro nosso plot da temporada. Essa hora é total fora da importância da discussão, mas é legal porque é o momento Susan Twist do episódio. Momento Susan Twist. Momento Susan Twist. Em que a Susan Twist aqui, ela é a mamãe da Lindy Pepperbean, é a senhora Pepperbean, que eu não lembro, Mami Pepperbean. A mamãe Pepperbean. E ela tá falando lá com ela, falando, bebê, você tá só uma bolha de distância, aquele papo de mãe enorme, chata. Amor. E aí o doutor fala assim, peraí, a gente já viu ela. Aí a Roberta, sim, a gente já viu. Ele é a ambulância de Castellion Tree. Aí ela fala, não, eu já vi ela em outro lugar. E a gente sabe que lugar é esse. Porque ela viu tanto em 73 Yards, tudo bem que o momento ali que ela viu meio que foi resetado, porque ela resetou quando voltou velha. E por isso que fica só um afterthought na cabeça dela, né? Fica uma coisa inconsciente. Mas eles já viram essa mulher em vários lugares. Ela tava
na cantina lá do The Devil's Cord, ela tava perambulando no bairro, ela tava em praticamente todos os episódios desde o especial de 60 anos. Tirando, se não me engano, The Giggle. Isso, como a gente falou no review de 73 Yards, é muito interessante porque eles estão começando a ter consciência das aparições múltiplas dessa pessoa que tem essa cara. Por muito tempo na temporada, Eles estão percebendo, ou seja, o rosto dela não tem um filtro de percepção. Não, eles estão vendo que é a mesma pessoa que aparece em locais diferentes, mundos diferentes, tempos diferentes, mas é o mesmo rosto. Isso é muito interessante porque por muito tempo na temporada a gente fica naquela de achar que isso tá passando desapercebido por eles. Isso não afeta eles. Mas agora a gente tá vendo que eles têm ciência dessa loucura de uma pessoa aparecendo o tempo todo. Exato. Isso já ajuda a gente a ter uma noção de que não vai... Muito provavelmente não vai ser só... estamos usando a mesma atriz e dane-se, como o Russell falou, né? Vai ter uma importância nisso e é legal que tanto o Doutor quanto a Companion já estão maldando isso. Mas enfim, esse é só o momento ali, o momento do Susan Twist, #momento Susan Twist do episódio. Neste momento da temporada, o Doutor e a Ruby, eles estão mais ou menos na mesma posição que nós. Do tipo assim, ela tá aparecendo em vários lugares. Mas o que isso significa a gente não sabe, nem eles ainda. Exato, isso é interessante, porque a gente tá fica no mesmo ponto que eles, assim. A gente fica junto deles na dúvida. Isso é muito interessante. Exatamente. Em especial porque, como é um episódio novo, todo mundo tá nessa dúvida. O planeta inteiro assistindo Doctor Who tá nessa dúvida também. Com certeza. E é legal, a gente fica inserido no rolê. E a gente só tem 3 episódios, É. Então daqui a pouco o mistério se revela, gente. Fica tranquilo. Pois é, mas voltando ao todo o lance do episódio, depois vai ter, eles conhecem a mãe, tem o negócio deles, vão pro local seguro e tudo mais, ela fica sem a bolha e ela é resgatada pelo Ricky, né? Isso. O Ricky September. Eu ia falar Ricky December, quase saiu o mês errado. Mas enfim. Wake me up when September ends. Exatamente. E September it's gonna end mesmo, ele vai acabar mesmo, porque eles estão ali naquela de fugir, eles conseguem... Não vai ter outubro pra ele, não. Não chegou outubro pro Ricky, porque eles estão ali fugindo, eles conseguem levar ela pra um local que é tipo um subterrâneo, tudo naquele local que é bem industrialzão, que é muito interessante, porque a gente tá dentro de um episódio que é todo plástico, é tudo pastel. Inclusive, eu detesto tons pastéis, assim. Uma coisa ou outra legal, mas quando tudo é tão pastel, eu fico meio... Eu fico meio Morticia Adams. Latrocínio, queimar coisas, assassinato, não sei o quê, isso eu perdoo. Agora, tons pastéis? É isso, quando é pastel demais... Eu já sou uma pessoa que eu sou assim, eu sou pastel, mas eu também sou Mortícia. Não, você tá falando isso com de listrado preto e... E quem tá comigo tem que entender isso. Não, porque tem... Pra gostar de mim tem que entender que eu sou essas duas coisas. Você vai nos dois extremos. Você sabe, né? Então, mas é isso. Ele gosta de mim assim, pronto. Mas você sabe, é o que eu tô falando. Tipo, uma coisa é você que tem esse lance de hora eu tô hipergótica, batom preto, outra hora eu tô Hello Kitty, tons pastéis, entendeu? Tons pastéis. Outra coisa é quando tudo é tom pastel. Aí me mata, entendeu? Não, é porque quando tudo é muito perfeito e esteticamente retocado... muito Mulheres Perfeitas, eu fico esquisito. Algo está errado, Mulheres Perfeitas. Aliás, assistam, muito bom. E aí eles saem desse ambiente todo bonitinho, pastel arrumadinho, e vão pra uma coisa bem industrial, né? Ferro, ferrugem. E ali o Ricky começa nesse negócio de tentar fazer eles passarem da porta, porque além da porta ali, quando eles passarem daquilo ali, eles vão ter acesso ao grande além, né? O que tem fora da grande bolha. Fora de Fine Time, né? Porque o grande lance é que Fine Time, né? Que essa comunidade ali que tem com pessoas com bolha na cabeça, é envolto em uma grande bolha. Isso. E ao lado de fora da bolha... E em dado momento o doutor fala, eu tô exatamente fora dessa bolha, eu tô estacionado, grudadinho onde a bolha acaba. Isso, exato. Tipo, a tarde está logo fora. Tarde, né? Eu tô exatamente fora, eu preciso que onde você já é venha pra cá. Pois é. Então é isso, né? Eles têm que encontrar esse final dessa floresta que eles nunca podem ir. O começo da floresta, na verdade, né? O final da bolha. Exato. Porque é isso, tipo, eles estão envoltos em uma grande bolha e do lado de fora tem selva virgem, né? Mata selvagem. Tá? Selvagem. Ninguém explorou aquilo, tanto que um dos questionamentos que fica essas lesmas, elas são nativos desse planeta? Pois Por que elas estão aparecendo, né? A gente vê... Elas entraram por algum gap. Por que elas estão assassinando as pessoas? A gente vai ver, inclusive, em dado ponto, porque depois que eles estão lá embaixo, a menina Lindy, ela chega a se comunicar de novo com o doutor. O Rick tem muita informação também, e ele viu que o Homeworld, né, o planeta natal, foi devastado por essas lesmas. Isso. E isso ajuda o doutor quer dizer, o doutor não sabe que ela não sabe dessa informação, né? Isso. Mas o doutor ele começa a conjecturar por que todas as pessoas estão morrendo. Por que isso está acontecendo. E aí ele fala assim, você já parou pra pensar
que talvez esses bichos, eles tenham se cansado. Alguma coisa engatilhou neles que eles se cansaram de vocês, porque vocês são todos péssimos. As pessoas são... Vocês são nojentos como seres humanos. Vocês são terríveis. E é literalmente isso. E nesse momento, né, é a hora que o doutor percebe qual é o lance dos bichos, qual é a ordem que eles escolhem pra matar as pessoas. E a ordem é muito simples. Alfabética. É isso, né? Que besta! O plot twist, Achei entre besta, aspas, da achei besta, podia da ser morte, melhor. É porque é sobre isso. É uma coisa muito simples, até porque é uma AI que tá fazendo, né? A gente vai achei descobrir besta. que esses bichos lesmas gigantes, eles são seres que foram engenhados, criados ali pela inteligência artificial da DOT, né, da bolinha. Isso. Pra exterminar, acabar mesmo com essas pessoas que são péssimas. E qual é o jeito mais organizado de fazer isso, que uma AI faria muito simples? Ordem alfabética. E aí ele vai vendo, qual é o seu nome? É Pepper Bean, é o meu nome. Então é no P. Aí ele vai vendo que todo mundo antes do P tava morrendo. Só que o P tava chegando muito perto. Tava chegando muito perto do P. Ela poderia ter alguma chance de sobreviver. Filha da P. Pois é. Ela poderia ter alguma chance de sobreviver ali, porque, né, embaixo não tinha nenhuma lesma e tal. Tinha um jeito deles estarem seguros ali, tanto ela quanto o Rick. Só que, mesmo sem lesma, a IA se rebela contra ela. Uma coisa bem 2001, pois né? E a bolinha mesmo... Desculpe, eu não posso ajudar você. I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do this. Exatamente. Exato. A bolinha, ela desliga a bolha, ela vira só a dot mesmo. O dotzinho. Com o olho vermelho a lá Hall 9000 mesmo. Hall 9000! E ela vai pra tentar matar a menina, a Pepper Bean lá, a Lindy. E ela, na hora que ela tá pra morrer, porque ela tá tentando abrir a porta, não tá conseguindo, aquele fogo e tal, ela fala, não, para! Pega o Rick. E esse cara, vamos lembrar que é o Rick que tava ajudando ela de graça esse tempo todo. Aí a bolinha para... Você sabe que dado momento, achei que o Rick ia ser do mal. Você falou isso, não, tá muito bonzinho. Eu falei, tem caroço nesse angu, esse menino tá botando ela aqui embaixo, vai matar essa menina. Ele é uma lesma, ele é que tá armando isso. E qual não foi a minha surpresa? Que não foi ele que matou ela. Foi o contrário. Ela que botou ele na berlinda. Que ela fala assim, o nome dele não é September. Ela acho que é Kun. September é só o artístico. É o nome artístico. Quando ele fez 15 mil seguidores, ele mudou, mas o nome dele é outro. Então pega ele, porque o nome vem antes do meu, vem antes de P, né? De Pepper. Olha que danado. E aí, o sistema ali entende que é verdade. Ele pesquisa, que ela fala, pesquisa. Eu já tô no ódio aqui. Pesquisa, e aí já realmente... tô nervosa, só de lembrar. Realmente, o nome dele vem antes, então ele tem que morrer primeiro. E isso é o que ela precisa pra passar ali da porta, né? Isso. Quando ela passa, você vê que o cara morre, literalmente a bola mata. E ela não está nem não tem remorso. E não tem remorso. Quando ela chega em cima... Sociopata. Quando ela chega em cima, tem o doutor com a Ruby e os sobreviventes, né? E aí uma das sobreviventes é a menina do trompetezinho, que era amiga dela, que fala assim, tudo bem, a gente tá tão bem, agora a gente vai explorar o verdão aqui, né, o wild, tal, a parte selvagem do planeta. Mas a gente não ia voltar pra casa, não, todo mundo tá morto lá, todo mundo morreu, os pais todos foram... os nossos pais, né? Que sorte a deles, eles foram morar no céu antes, que bom, tamo livre. Ela fala assim, que bom então que a minha mãe foi pro céu. Que pra mim, assim, pra nós, que a gente é pai e mãe, né? É uma coisa muito infantil, né? Tipo, o nosso filho fala isso. Ele foi pro céu. Ele não tem a dimensão de morte, né? Da morte, de tudo mais. Então, ela é uma mulher adulta que não tem essa dimensão. Então, mas isso é parte da grande crítica, de uma das grandes críticas do episódio, que essa é uma sociedade extremamente infantilizada. Você vê, nós trabalhamos duro. Não, velho, vocês ficam batendo tecla, fingindo que estão trabalhando por 2 horas e depois vão ficar em rave se drogando e se pegando, entendeu? Tipo, vocês não estão... Não é verdade tudo isso, entendeu? É uma sociedade extremamente spoon-feeding, né? Tipo, spoon-feeded. Tipo, isso. Ela é mimada, eles são infantilizados. Nasceu em berço de ouro, que chama, São né? pessoas que não sabem como é o mundo lá fora porque eles cresceram e viveram a vida inteira dentro de uma bolha. Literalmente, não? E aí o doutor tá ali, ele até fala com ela, oi, não sei o que lá, é você, tal... Aí ele, cadê o Rick? Ela, infelizmente o Rick foi pego e tal. E aí você vê na voz do doutor, no jeito que ele tá, que ele olha... Eu senti que ele não tava confiando muito nesse rolê dela. Ele fala, tá bom, entendi, mas que bom que vocês estão bem e tal. Agora a gente vai pro mato, aqui a gente vai pra desbravar. Ele fala, não, relaxa, entra na minha nave, cabe todo mundo, ele é maior por dentro e tal. Bora eu com salvo nós. todo mundo, eu levo pra algum lugar. Que é bem o doutor, né? Eu dou um planeta novo pra vocês. Aí ela, não, peraí, aí não. E nessa hora você começa, a máscara dela estilhaça no chão, né? Nós estamos entrando no momento ápice do episódio. Uma coisa é a gente se falar que online... Entrará nos anais de cenas memoráveis, sim. eu acho, né?
ah, não, uma coisa é a gente se falar pela bolha, aí tudo bem. Agora, ao vivo, você ainda quer que eu vá com você? Não, tudo tem um limite. Aí é demais. Aí a outra, uma das meninas chega e fala assim... A menininha chega. Ah, esse negócio é maior por dentro. Isso é voodoo, senhor. Isso é voodoo. Não dá, não vamos fazer isso não. E você vê que nessa hora o doutor vai ficando desacreditado do que tá acontecendo. Tipo, ele fala, não, tá bom, você não precisa acreditar. Ele vai caindo vai aqui. Absorvendo, né? Aqui dentro dele, ele já tá assim, tipo... sabe? Então, ele fica, não, tá bom, não importa o que vocês estão achando, entra, eu salvo vocês, eu salvo vocês. E a Ruby, do outro lado, ela tá vendo ali, ela tá bem pertinho o dele papel também. dela é o de todo mundo que não tá nessa situação. Ela tá quase chorando também, ela já tá bem, assim, devastada. Pois é, e aí ele pega assim, não, não me importa o que vocês estão falando, tal, vem comigo. E a menina simplesmente entra na balsa ali e eles saem e termina o episódio com ela dando um risinho pra ele meio cínico, tipo, olha, eu saí... desse jogo de câmera que mostra ele completamente devastado, chorando já em lágrimas, e ela assim, ó, no barco olhando pra ele. E ela tem um sorriso meio cínico na cara. Muito! Do tipo, olha só, eu tô saindo, você não... Valeu por ter ajudado aí, mas é isso. E tem vários cortes, mostra ele e ela algumas vezes. Ficou muito bem construído. A atuação de corpo, tanto da Ruby quanto do doutor, tá muito bom. Por quê? Porque ele vai ficando desacreditado e vai caindo a ficha, você vê que o semblante dele vai mudando. E a Ruby, ela tá com uma cara péssima também, e ela só dá uma batida assim na cara dele, faz um carinho. E ele dá um berro, o Chute ele dá um berro nessa hora, que a gente até falou, pô, ele babou nessa hora. Ele babou. Do ódio que ele conseguiu passar nisso. E os melhores atores são os que babam, viu, gente? Costa, né? E ele dá uma babadona e dá um berro. Você vê que é um negócio que sai de dentro, é gutural, assim, o berro que ele dá. De ódio. Aí você vê que ele começa a chorar, ele tá escorrendo lágrimas, mas não é de tristeza, não é de felicidade. Não é. Não. Existem lágrimas pra esses momentos. Aqui foi um momento que a gente viu ele chorando de raiva. De raiva. Ele tá assim, ele entender o que tá acontecendo com ele pela primeira vez. E aí ele entra na tarde ali. Pela primeira vez. Ele sente literalmente na pele. Na pele o que estava acontecendo. Né? Estar dentro deste corpo novo. Ele viu ali, ele sentiu ali. E nessa realização desse sentir, ele sente a raiva, em primeiro lugar, e segundo, uma profunda tristeza. Cara, eu vou te falar, eu não consigo nem ver tristeza ali. Eu vejo inconformação. Tipo assim, ele tá com raiva e ele tá inconformado esse tipo, choro. De o quão pequeno pode ser uma pessoa desse tipo de negar a ajuda de uma pessoa só por conta da cor da pele. Exatamente. E ele entra na tarde, disputa e o episódio acaba. É isso. Sobre a grande discussão em volta, né? Esse é só o plot do episódio. É bacana, mas o mais legal mesmo é a discussão que o episódio traz. Exatamente. Durante o episódio inteiro, desde o momento em que a gente tá ali, começa a aparecer os amiguinhos dela. Quando tem uma hora que ela abre, né, que ela puxa a bamba a primeira vez, aparecem todo mundo que ela tá adicionado. É uma galera. E eu falei de cara no episódio, eu nem sabia que o rolê ia ser sobre isso, né? Eu falei isso com a Thaís, eu falei, cara, que doideira, não tem um preto. Não tem uma pessoa negra. Então, já detalhe, tava ali, já tava ali. É só gente branca, mas assim, não é o branco... é o cara, sei lá, o cabelo preto, cacheado. Não, só galera, tipo... Caucasiana, loira. Loiro, ruivo, olho claro. Tipo, não tem um latino branco, por assim dizer. Não, tem só o branco europeu, sabe? Que parece que jogou... Como é que é? Água sanitária em cima. Cândida. Sacou? E eu falei, é só branquela. Mas o que eu pensei na hora? Eu falei, daqui a pouco deve aparecer mais alguém. Até porque esse é um episódio do Davis, né? Então, o Davis gosta de incluir pessoas, né? Pessoas negras, pessoas de Oriente Médio. Ele gosta de colocar tudo que é o certo, né? E aí que é como deveria ser sempre tudo. Que é o mundo do jeito que ele é. E não. Então, conforme vai passando o episódio, você vai vendo só gente branca, eu já maldei. Eu falei, cara, esse episódio vai trazer esse lance aí de todo mundo ser branco. Por que o único negro no episódio é o Chute, cara? E aí, no final, quando chega esse lance que você vê na cara que ela tá sendo racista com ele, aí você rebobina na sua cabeça na hora. Você vai rebobinando tudo e fala, tá. Tudo começa a se encaixar e fazer sentido. E aí você vai vendo, olha que interessante, se você vê uma segunda vez o episódio, você vai vendo microagressões dela com o doutor, por exemplo. O doutor apareceu na bolha dela. Sutis, porém muito importante. Ele apareceu, ela bloqueou. Na hora. Antes de você saber disso, você fica assim, é porque o maluco da conspiração, papel alumínio na cabeça. Porque é uma pessoa que ela não conhece. Tudo bem, mas por que ela se abriu com a Ruby? Olha eu passando pano, olha. Não, é porque a gente tá falando do que, como a gente entendeu antes de saber, né? Mas você vê, olha só o nosso cérebro. Não. A Ruby é porque é jovem, então conseguiu falar. Tudo bem. Ela é loira, ela é branca. Por isso que ela respeitou. Ela se faz de shallowzinha, ela fala da camiseta. Ela se faz ali, né? Ela se faz. Então, pode ser por isso, beleza. Aí você vai vendo na hora que o doutor volta, ela fala, então é você, eu pensei que era o outro. Essa fala, tipo, toda pessoa negra é igual, toda pessoa asiática é igual, sabe? Todo mundo que não é branco é igual, todo latino é igual,
sacou? Isso. E aí você vai vendo isso acontecer em vários... Você começa a rebobinar e ver que isso aconteceu várias vezes no episódio. E quando chega na hora... Quem não assistiu 2 vezes, assiste. E aí quando chega na hora ali do... Né, que eles estão lá embaixo, já para que eles chamam pra ir embora e tudo mais... Não tem dúvida nenhuma, porque se não tivesse tido todas essas paradas, tá claro. Quem quisesse passar por ali podia até falar assim, do tipo, ela só tá o que ela tá falando não é sobre porque ele é negro. Ela tá falando porque ele é um outsider. É porque ele não pertence a essa sociedade de pessoas de 17 a 27 anos ricas do planeta dela. A pessoa até poderia falar isso, mas é impossível a pessoa não ver que claramente é sobre racismo. Tanto que a gente vê o lance que ela não tá falando com eles, ela tá falando com ele. Ela fala, sir, tipo, você. Ela se endereça a ele, não a eles. Especificamente. E tanto que, por isso que ele tá com tanto ódio e não tristeza. Porque eu acho que se fosse uma parada do tipo, o episódio é sobre eles são outsiders e por isso eles não querem ajuda. O doutor choraria de tristeza, porque ele não conseguiu quebrar esse status quo dessa sociedade pra ajudar. Mas não é de tristeza, é de raiva, porque ele viu que eles só não quiseram ser ajudados porque ele agora é um homem negro. Exato. Problema esse que ele viu acontecendo em outros momentos na vida dele, com outras pessoas. Claro, por exemplo... Viu um monte. Por exemplo, Teen Eyes, ali onde tem o cara que destrata a Bill, chama ela de criatura. Sim, ele teve vários e ele dá um murro. negras, sim. E aí, não tanto quanto deveria, né? Mas poderia ter mais. Mas o ponto é... Mickey, Marta, a Bill. Mas esse é o ponto, tipo, ele viu ali o racismo acontecer na frente dele, quando ele era o Capaldi, e a primeira coisa que ele fez foi virar um murro na cara da pessoa, que é uma atitude correta. E aí, olha que interessante, muito se falou sobre o lance, né, a gente vê ali se fosse o doutor do chute, ele só chorou. Então. Se fosse outro doutor, se fosse o Capaldi, ele tinha dado um murro na cara da menina. Se fosse o Tom Baker ou o Eccleston, tinha entrado na tarde e mandado ela se fuder e ido embora. Só que, olha só que interessante, que uma coisa que eu vi poucas pessoas falando, se fosse qualquer um desses outros doutores, essa situação não existiria. Não existiria. Entendeu? Não dá pra gente ponderar, como seria se fosse o Capaldi nessa cena. Sabe por quê? Porque se fosse o Capaldi nessa cena, no momento que ele falasse, lá fora é perigoso, entra na tarde que eu salvo vocês, todos eles entrariam na tarde com ele. Será? Mesmo ele porque ele era velho. Sim. Ok. Talvez o fato dele ser mais de 17 a 27... Se fosse o 11º, a gente fica na dúvida. Não, é isso. Você poderia até esticar a Doutores análise. da Clássica sem chance, Capaldi sem chance. Ok, vamos puxar pra outro. Se fosse o Matt Smith ali, ela não só entraria na tarde, como ela entraria na tarde feliz. Ela daria em cima do doutor. Entendeu? Eu acho você que realmente, você pode até nível. esticar ali o pensamento pra... O Capaldi ela também não iria, porque ele é velho, e ali é uma sociedade hermeticamente fechada 17 a 27. De 17 a 27, né? Isso. Então sobraria, sei lá, o 11º e o 5º. Mas o ponto não é esse. Eu acho que eu realmente acredito, até porque a discussão do episódio é sobre a questão racial e não tem a ver... Não é etarismo. O ponto etarista não entra em discussão aqui. Mas é isso, tipo, se fosse qualquer outro doutor, essa cena não existiria, porque ele não passaria por isso. É isso. Eu vou além. Se fosse um episódio com Capaldi, 12º, né, e a Bill, mesmo assim eles entrariam. Assim eles entrariam. Não acho. Porque eu penso... Mas a Bill... Mas quem tava chamando não era ela. Eu acho que não entrava. A Bill era só a companion. Ela tava ali ela tava junto do cara. Agora, o dono do rolê, o dono do carro, que ia dar carona, era o cara branco, entendeu? É isso que eu tô falando. Essa cena é uma cena que claramente só existe com o Doutor do Chute. Com a da Jo Martin existiria também. Pronto. Tá aí. Com certeza. Com a diferença que ela não choraria de raiva. Ela só ajudaria os monstros a matar toda essa galera filha da puta. Exatamente. Entendeu? Mas esse é foda desse episódio. Porque a discussão é muito maneira. É uma delícia discutir. Trazer o racismo para Dr. Who é muito importante. Não tem muitos episódios que tratam disso. Essa frase solta é muito séria, né? Trazer o racismo para Dr. Who. Trazer a discussão contra o racismo. Não, é importante. É importante pra caralho. Até porque a gente sabe muito bem que o UK... porque é um país de gente branca. Não é. Não é. Não é. Exato. Aliás, a gente tá num mundo globalizado, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso entra... Então, assim, a gente precisa...
falar sobre isso. Claro. Porque enquanto não acabar, a gente vai continuar falando sobre isso. Sim, não, inclusive isso é uma coisa que foi... A gente vai precisar continuar falando até que não exista mais. Rola uma que é uma utopia, mas... Não, rola uma metalinguagem desse lance, porque a gente, é o que eu tô falando, tipo, porque o Reino Unido é um país branco e por isso que todos os autores até hoje foram brancos. Tipo, não, cara. Não. Tipo, o fato de ter esperado tanto tempo pra ter um doutor negro, eu não tô nem colocando o doutor mulher na questão, porque é uma discussão de agora, né? O ponto é... A gente já passou demorou pela discussão da doutora mulher. Passou demais da hora de ter tido um doutor negro. Nossa, e se você acha que esse problema acabou com o chute... Já poderia ter tido não antes. Acabou, sabe por quê? Porque... Sabe, BBC? Porque já poderia, né? Porque o Reino Unido, ele não é um lugar de, tipo, só de pessoas brancas e negras. É de descendentes de indiano. É de os paquistaneses, é de pessoas de fenótipo asiático, porque o Reino Unido saiu colonizando uma renca de lugar, então tem filho de inglês de tudo que é etnia também. Então, assim, por isso que eu falo... África, inclusive, por isso que eu falo, o teu amigo nosso, Sandro Rojo, grande abraço, ele fala assim, que o sonho dele pra doutor era o Benedict Wong, né? Ele é britânico. Eu tô aqui pra isso, pode trazer. Seria ótimo. Mas, de novo, a gente também não tem. A gente não tem doutor com fenótipo asiático. A gente não tem um doutor com fenótipo... como é que chama? Indiano. Não é indiano, né? Leste... Sul da Ásia. Sul da Ásia, isso. Sul da Ásia. Entendeu? É esse o ponto. Doctor Who é uma série extremamente progressista, sim. Ela trata de várias coisas, sim. Ela, no rolê das séries, ela é uma das que trata mais desses assuntos, entre aspas, polêmicos, né? Mas ainda tem muito que andar. Ainda tem muito arroz com feijão, ou sei lá, bean on toast pra fazer, pra comer. A verdade é a seguinte, né? Que as pessoas sempre falam, eu tô aqui só pra me divertir, mas Doctor Who é uma série que sempre trouxe esses temas. É em todo episódio? Não é. Tem que ter um equilíbrio. Mas sempre tem. E Davis é uma pessoa que vai, sim, trazer esses temas. Inclusive, Years and Years trata disso. Inclusive, é engraçado você falar... É sobre anti-imigração, Brexit e tudo mais. Então... é uma das pautas que ele fala. Ele trabalha com esse tema. Isso que você falou é interessante do lance do Davis, porque ainda até pra reforçar esse lance de sim, é uma questão racial, sim. Claro que... Se fosse qualquer... É porque também só teve 3 showrunners, né? Mas, sei lá, se fosse qualquer outro roteirista, você até poderia colocar na balança... Não poderia, né? Mas se você quiser esticar muito, você poderia esticar e falar assim, não é uma questão racial, é uma questão dele ser uma pessoa de fora. O que até daria uma discussão também. Mas sendo o Davis, que é um cara que gosta tanto de trabalhar com essas pautas cabeludas que fazem a pessoa pensar na marra, tipo, não, a gente vai debater esse assunto sim. Série de sci-fi? Foda-se. A gente vai rebater disso sim. Porque a mídia é feita pra gente debater assuntos da vida real. Então vai ser debatido sim. Então é mais uma prova de que sim, é isso. Ele tem até uma responsabilidade social, por exemplo, sobre os jovens. Ele sabe que Dr. Who é uma série pra jovens. Então é muito importante trazer essa temática. Imagina que a pessoa começou a ver Dr. Who agora com o Chute Gato. Tá aí. Trouxe o tema. E não só isso, eu acho que assim... Gente, é importantíssimo. O Chute, enquanto doutor, ele tem um papel muito... que nem o doutor teve, né? Por conta de ser um homem negro e por conta de ele ser um homem negro britânico, né? Escocês, nascido em outro lugar, em Ruanda. Então ele tem mais ainda. Na África. De ser esse porta-voz, ser esse portal do assunto, não só pelo fato de agora o doutor é negro, mas também olha só a situação que pessoas negras, pessoas de pele preta passam. Isso mesmo. Entendeu? Tipo, eu tenho certeza que teve gente que viu o episódio e se enquadra nisso, é uma pessoa negra, enfim, e que falou, cara, eu já passei por isso. Claro que sim. Eu poderia estar passando por isso. E aí, isso envolve até outras discussões aqui, do tipo, porque rolou essa discussão na internet, pessoas falando assim, o momento dele chorando no final foi só um show de um homem negro sofrendo pra entreter ao público majoritariamente branco. Você pode ver... Não, assim, eu acho que não cabe a gente que não é negro falar isso, não é isso. Lugar de fala, não cabe a gente falar isso. Mas eu acho que você tem duas perspectivas pra ver. Um é assim, olha, o mundo é feio. A gente precisa falar o tempo todo que o mundo é feio e mostrar que o mundo é feio pra ele parar de ser feio. Mas isso é só o entretenimento da dor. Tudo bem, você tá vendo por uma ótica pessimista a coisa toda. Se a pessoa se sente machucada por isso aqui é só entretenimento em cima da dor que eu sinto,
é válido. Tá, não. Mas se ela também acha, tipo, é isso mesmo, tem que falar, porque enquanto a gente não falar e esfregar na cara das pessoas, vai continuar acontecendo. Porque as pessoas entram nessa de tipo, a gente combate racismo não falando do racismo. É só uma piada, gente. É só uma piada com preto. É isso. Tá suave. É só uma piada com mulher. Chato. Entendeu? O tal do mundo tá chato, sabe assim? Enquanto você não mostra que, tipo, não, caralho, essa piada machuca uma pessoa. Esse destratamento machuca uma pessoa. É isso, sacou? gente. É isso. É começar a tomar essa consciência mesmo. Assim, então, assim, o episódio fez de que pessoas, todas elas, do universo, do mundo, elas têm sentimentos. Independente de cor, de idade, de sexo, de whatever. E eu acho que isso é um assunto, assim, óbvio, né? A pauta racial, ela tem um peso muito maior do que outros, né? E igual a outros, mas, enfim, mas o lance é assim, você tem que... É importante ter esse da pauta racial, mas eu acho que em algum momento a série vai ter que tratar de outras pautas também. Por exemplo, a pauta etarista é uma. Quantas pessoas a gente não vê que são... As pessoas que são invisibilizadas só porque elas estão envelhecendo. A gente viu isso de uma forma muito mais... Até engraçada, né? Agora com 73 Yards, que a gente viu o lance da... A Millie, né? A Ruby, ela envelhece, ela foi com 40 anos, e as pessoas ficaram indignadas que ela não tava parecendo uma velha. Sim, porque depois quando você tem 40, você não parece uma velha. Sabe por quê? Eu tenho 40. Porque a vida não acaba depois dos 30 anos. Depois que você passa dos 20, depois que você passa dos 27, você não é uma pessoa descartável que não pode ir pra uma balada, curtir, sacou? Porque isso é parte da mensagem do episódio também. Tipo, essa é uma sociedade jovem, né? O velho não presta pra aquele lugar. Ou uma coisa que eu tenho lugar de fala, e tem gente aqui no chat que eu sei que também tá no meu lugar de fala. Mães. Mães que são invisibilizadas, são descartadas da sociedade. Se você é mãe, minha filha, boa sorte no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não tá nem aí. E eu acho que assim, a série ela tem que tratar desses negócios também, porque esses são problemas reais. Sabe o que não é problema real? Racismo reverso não é um problema real. A gente nunca vai ver um episódio onde o doutor, sei lá, o doutor branco caiu num planeta só de pessoas negras e ele é hostilizado. Não, isso seria um desserviço. Eu acho que isso seria você transformar a vítima no atacador, né? No atacante. Você falou assim, né, de minorias que devem ser... que tem que trazer mais representação. O Davis está trazendo aí a Yasmin, que é da causa trans. A gente tem a outra série dele, With a Sin, né? Que é LGBTQIA+, ele é, inclusive, né? Então, ele faz parte desse mundo, ele entende muito bem esse mundo e ele vai trazer essas coisas desse mundo. Temos também um doutor que não só negro, é queer, então isso também pode vir a ser tratado, né? A gente tem uma compênia entrando, que a gente acabou de falar, né? Ela é também asiática, Varada Setu, está no coração já. Vem varada. Então, assim, essas coisas têm que ser faladas, gente. É simples. É muito simples. E eu acho só que isso. Doctor Who tem essa vantagem de poder falar isso de uma forma que tá dentro de um plot de uma coisa, entre aspas, divertida. Não tem nada de divertido nesse episódio, mas, tipo, vocês entenderam, né? De uma forma lúdica dentro da série de TV e tudo mais. E eu acho também que é uma coisa que a gente acabou não falando, mas que, assim, eu acho que a gente precisa ter mais episódios que tem essa coragem que o episódio teve de não acabar água com açúcar. Não acabar com, tipo, tudo bem, eles todos são racistas pra caralho, todos são pessoas péssimas, worse than Hitler, mas o doutor consegue, de alguma forma, salvar eles, e mesmo... Não, tipo, às vezes é assim. Não é bittersweet, não é sweet. Não, é amargo mesmo. É um final triste. A série mesmo. Tem que ter, e talvez até isso que seja mais comparável com Black Mirror do que... Até porque, de novo, né, não tem nada a ver com Nosedive isso, né, mas a série se permite terminar na merda. Porque a situação da vida real é uma merda, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a pessoa negra não consegue ajudar, simplesmente por ela ser negra. Na maioria das vezes, a pessoa negra, ela tem que ver as pessoas atravessando a rua só porque tá na mesma calçada que ela. É isso. Entendeu? E isso, com o tempo, vai criando uma casca que você vai começando a ignorar essa parada. Sacou? É isso, gente. Fala o que você ia falar. Não, é que eu acho que a gente tá falando bastante sobre esse lance porque a gente tá indignado. Mas o episódio traz isso A gente mesmo. fica muito indignado. E é aquilo que algumas pessoas falaram, né? As lesmas estavam certas. No Twitter eu falei isso. As lesmas é que tinham razão. Reizinho, nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. É isso, cara. As lesmas estavam fazendo um trabalho social ali, de limpar o lixo que morava naquele planeta. Eu espero que aquele planeta seja repopulado por pessoas, porque não eram pessoas, era esterco que morava naquele lugar. Exatamente. Sacou? E Fred tá muito Não, indignado, e elas com fizeram um trabalho excelente, porque elas foram na fonte. Porque, assim, essa galera só era assim porque no planeta delas todas eram assim. E isso me lembra por que eu falei o lance anti Rick September. Porque assim, a gente entra numa
de achar, Rick pra Companion. Eu sei que você tava falando pelo meme. Não, de brincadeira. Eu sei que você tava falando pelo meme. Brincadeira, não é nenhuma chona, não. Não, mas o lance é, tipo... o Rick pra Companion porque ele era puro e casto. Ele tava fora da bolha. A gente não pode bater o martelo com isso. Não dá pra dar certeza de que quando ele visse o doutor ali ao vivo, ele não ia destratar ele também na mesma pegada, do tipo, amigo, obrigado por ter me salvado. Com certeza. Obrigado por ter me salvado, mas na vida real eu não ando com você não, tá? Eu tenho minha galerinha pra andar. Nada garante. Eu não duvido nem um segundo. Entendeu? Nada garante, porque a gente tá vendo ali que ele é o menos pior dessa parada, mas nada... Ele, querendo ou não, ele era... as pessoas entre 17 e 27, riquinha, criada nesse planeta. Ele poderia ser uma exceção? Ele poderia ser uma exceção? Com certeza. Ele poderia ser um cara que nasceu nessa merda toda, mas teve um brilho de consciência. Tem alguns, mas então, não sei mas não dá até porque... Sabe por quê? Porque isso transformaria ele, e isso também... No mártir. Não no mártir. Ele até foi meio mártir na história, né? Mas ele ia ser só o exemplo do Salvador Branco. É tipo assim... É isso! Porque eu vi um pessoal falando, não, ele não entraria na TARDIS, mas não porque ele é racista. Ele não entraria na TARDIS porque ele ia ser o cara que ia guiar as pessoas pela floresta. Não, sabe por quê? Porque aí ele ia ser o Salvador Branco. É o cara branco que vai lá e salva todos os outros caras brancos. Sacou? É isso, tipo... Eu não boto a mão no fogo pelo Rick. De forma nenhuma, nunca. Ele poderia ser um cara certo? Poderia, mas também não dá... Poderia não ser. Ele tem tanta chance de ser um merda igual, um pouquinho menos merda, ou ser um cara decente, entendeu? Cuidado quem vocês defendem aí, viu, gente? Que vocês não conhecem. Mas assim, também, eu entendo Conheceu que muita né? gente Tá defendendo, toma cuidado. Tem muita gente que fala pela brincadeira também, e também porque ele realmente, no contexto, você vê que ele é o único que pensa naquela sociedade de imbecis, né? Exatamente. Mas é isso, tipo, por isso que eu não boto minha mão por Rick September ou qualquer outro mês que ele se validasse aí. Eu boto minha mão, não for pelo doutor, pelas companions, agora. Rick September? Pois é. É difícil. Mas é isso, será que ele é um Marte? Será que ele era um herói naquele meio? Ou será que ele só não teve tempo suficiente de ser um vilão, entendeu? É isso. Gostei dessa. Ele não teve tempo suficiente de se tornar um vilão. Teve alguém que foi mais vilão que ele e matou ele. É isso. Acabou. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, a discussão do episódio é excelente. Eu acho que como é que chama? O peso da discussão é super válido que ela traz. Mas, e é isso, a gente já pode até puxar pro nosso momento da nota. Vamos lá! Quer falar primeiro? Quero falar primeiro. Então, Fred Pavão, sua nota para Dot and Bubble. De Hartnell a Gato. De Hartnell a Gato. Que é o nosso padrão de nota. Nosso a gente sempre tem que avisar. Nossa escala. Sobre a nota, eu quero só falar uma coisa antes. Eu acho que pra esse episódio, eu vou quebrar um pouco a nossa regra e eu vou querer que a gente analise eles de forma separada. Olha lá. A discussão do episódio ganha uma nota e o que a gente achou do episódio ganha outra. Quando eu digo a discussão do episódio, é assim, a discussão do episódio, a atuação do chute que entrega por conta da discussão do episódio, isso se separa em um cluster. Perfeito. E o episódio em si se separa em outro. Por que eu tô falando isso? Até pra facilitar pra mim. O pessoal no Twitch tá falando que é trapaça. Sim, é trapaça, eu criei o sistema, é isso. Não, é de verdade, sabe por quê? Porque eu não quero... Isso tem muito porque eu sou o cara que não gosta de dar notas baixas. Eu não gosto de não gostar das coisas, isso é uma coisa que eu sempre falo. Mas eu acho que, assim, eu não posso descaracterizar que a discussão do episódio é importantíssima. E aí é injusto eu descer muito a nota do episódio que parece que eu tô descendo pra discussão, e não é o caso. Eu acho assim... O pessoal na Twitch tá falando pra fazer a média. Excelente, eu vou fazer a média. Tá bom. Tá. A minha vai ser diferente, tá, gente? Tá. Só pra avisar, a minha vai ser diferente. Não, você vai fazer assim. Você não vai fazer assim, não? Não. Mas você vai me quebrar. Então é pra eu fazer assim também? Pô, me ajuda aí, né? Eu já tinha pensado na minha nota. Tá, pera. Não, tá, vamos lá. Vai. Eu acho que assim, a minha nota para a discussão do episódio e a execução desse, né, do momento que o chute entrega a coisa, como ele grita, como ele chora e tudo mais, pra mim, esse momento, essa coisa... é um 15. É uma nota máxima. Eu realmente acho que a discussão precisava ser e eu achei que foi maneiro o jeito que foi. A execução foi boa. Dito isso, particularmente falando, eu não gostei tanto do episódio assim. Pronto. Eu acho que o episódio em si, toda essa temática... Você tá compartimentalizando. Toda essa temática de... é tudo pastel, é tudo meio Black Mirror, ela é detestável. E eu acho que a atriz faz muito bem em ser detestável, significa que ela é uma ótima atriz. Mas aí a gente é obrigado a acompanhar só essa menina que é um cu de pessoa, o episódio inteiro. E assim, não é como se ela começasse boazinha e ela vai slowly decaying pra uma pessoa péssima e aí a gente é pego pelo pé. Não. Ela já é uma pessoa péssima do começo. No começo ela é só uma pessoa burra, só que ela vai ficando péssima.
vai ficando mais péssima, né? Só que, sacou? Eu acho que é isso. Eu não tive um contrapeso pra... Eu tava pegado a ela e ela me traiu no final, sacou? Tanto que quando ela matou o cara, eu só falei, olha lá, filha da puta mesmo. Como eu tava achando já. Como desde sempre. Entendeu? Então, assim, eu não achei... O episódio em si eu não gostei tanto. O episódio, como sem a parte da discussão, se eu consigo partimentar desse jeito, né? De Hartnell a Gatua, eu dou... Sei lá, eu dou um Christopher Eccleston. Eu dou um 9. Tá bom, ok. Eu poderia até ser... Eu poderia até ser legal e dar sei lá, um 10. Mas eu vou dar um 9 porque eu quero. O que faria minha nota... É o que o seu coração tá sentindo. O que faria minha nota ser um 20... Se eu fosse fazer a média, o episódio todo seria um Capaldi de Gatua, 12 de 15. Mas, de novo, eu não acho que o episódio é tudo isso. Pra mim, o episódio isolado... é um 9 de 15. Okay. A discussão é 15 de 15. Isso é indubitável, sacou? Tá bom. É isso. Desculpa se eu quebrei suas pernas com a coisa nova. Não quebrou, não. Ops. Não quebrou, não. Mas sim, Thaís, eu quero saber de você a sua nota partimentada aí, porque eu criei essa regra agora, para Dot and Bubble de Hartnell a Gatua. Ai, meu Deus, já casei, não tem mais jeito. Tá bom. Nada a ver qual é. Eu tinha pensado numa nota geral pro episódio. Não, tudo bem, qual era a sua nota geral? A minha nota geral era Capaldi. Então no final ia ficar elas por elas, né? A minha nota geral seria Capaldi, tá, gente? Porque eu gosto de colocar os episódios assim, em linha retinha, dentro da temporada. Então, dentro desta temporada, e eu acho que é o que a maioria das pessoas também tá fazendo, tá comparando aí com episódios da primeira temporada. Então, a gente tem Space Babies, Devil's Cord, o Boom, o 73 Yards, até agora, né? E agora o Dot and Bubble. Pô, perto desses outros episódios, Dot and Bubble é o mais... teve Space Babies, né? Space Babies eu achei bem fraco também. Sim, Space Babies tá próximo ali de Dot and Bubble. Eu nem lembro quanto eu dei pra Space Babies. Também não lembro mais. Até onde eu lembro. Se vocês têm alguma tabelinha aí de Excel, eu não lembro mais as notas que eu dei de nada. Tem que escutar de novo. Nossa, tem que escutar só 300 podcasts pra saber. Mas assim, em termos de... Ai, como esse episódio é interessante... Esse episódio não é tão interessante, entendeu? A discussão é ele. O Devil's Cord é muito legal, e ainda assim teve falhas. O Boom é fabuloso, o 73 Years é fabuloso, mas esse deu aquela caída. Outra coisa que incomodou muita gente, e me incomodou também, é que a gente tem pouco chute-gato aqui nesse episódio. Mas a agenda, dane-se, a gente quer ver o chute-gato, minha filha. Não quero saber, Davis. Não quero saber, BBC. Não quero saber, Netflix. Libera o homem porque a gente quer ver o homem. Entendeu? Então, assim, também uma coisa que a gente estava até falando, e eu falei aqui no começo, antes da gente começar a gravar. O Davis está acostumado com temporadas de 12 episódios, 13 episódios. Até mais, às vezes. E aí, de repente, ele tem 8. Talvez ali na hora de manejar, ele tá voltando agora, ele não percebeu... Não tá aquecido, né? Que ia ter 2 episódios sem o doutor... muito grudadinhos. E aí ficou Mas também ele não tem espaço de manobra, né? Ele não tem, gente. Porque, querendo ou não... Isso é maior que o Davis. Querendo ou não, são 3 episódios com o doutor. Isso é culpa 2 sem o doutor. Da vida real. E 3 com o doutor, então... Quando é culpa da vida real, eu não me importo muito, mas enfim, gente. De novo, o final do episódio é fabuloso e vai entrar para os anais das cenas memoráveis de Doctor Who. Esse é o momento doutor dele, né? É o momento doutor do Tanto que toca o tema dele ali no final, é lindo, entendeu? Uma parte da música parece Rings of Aca, tem um começo, não sei parece. Mas enfim. A gente fica arrepiado com a... Ele é brilhante, né? É isso. Com o talento de chute-gato, a gente quer ver mais dele, né? Então, eu equilibrei. Então... A média seria essa, 15 pra discussão, 9 pro coisa. Exatamente. É isso. Dot and Bubble termina aí com um 12 de 15 pra gente, por conta do episódio em si não ter sido lá bom, essas coisas. Mas, talvez o terceiro até muito bom de dar um 9, não sei. Mas a discussão, meu irmão, é o bicho. É isso. E esse é o momento, né, como eu tinha falado, né, a gente tem aí esse episódio que foi extremamente divisível, divisor de águas para o fandom, porque a gente teve pessoas dando notas baixíssimas e pessoas dando notas altíssimas, ou seja, tinha gente dando esse episódio é um curador, é perfeito o episódio, ele tá além do máximo. Uau! Ou, esse episódio, ele é um pré-Hartnell, ele é um doutor de Morbius, ele é péssimo. Vai lá no nosso Instagram.com/DrBrasil que o pessoal tá falando isso aí. Teve de menos de 1
há mais de 15. Isso, mas sabe o que é bacana? Eu acho que é super interessante isso. Primeiro, pluralidade de interpretações e de opiniões. Eu acho lindo quando acontece, é muito mais legal do que quando todo mundo gosta. Eu sempre gosto de ter uma diferença, só não achava que ia ter tanto. Sim, isso mas foi bem legal. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, independente da pessoa que deu pré-Hartnell ou da pessoa que deu curador, tipo, menos que o mínimo, mais do que o máximo, as pessoas concordavam que e a melhor coisa do episódio é a atuação do chute. Com a certeza. entrega do chute. Independente de ter gostado ou não. Chute, isso é muito mágico. Chute sempre maravilhoso. E eu achei isso muito bacana. Isso, obviamente, gerou alguns problemas, do tipo, pessoas discutindo, tipo, ferozmente online, né? Querendo se matar. Mas, gente, isso this is the internet. Cala a boca, você tá falando isso porque você... E aí vira uma disputa. E, cara, eu acho que, assim... Primeiro, shame on everyone que entrou nessa pira de brigar loucura por conta disso. Né? O Twitter é um lugar que se intensifica mais ainda. Twitter é complicado. Não achei legal algumas coisas que eu li de pessoas reagindo à interpretação e opinião de outras pessoas. Gente, opinião é opinião, né? Eu acho que, inclusive... Vamos respeitar a opinião do amiguinho? Eu não vou lembrar o arroba da pessoa. Por exemplo, assim, sabe uma coisa que é horrível? Você fala assim, eu odeio sorvete de chocolate. Come de novo. Aí vem a pessoa, você comeu errado. Pois é. Mano, minha papila gustativa não gostou do sorvete. Eu acho isso muito prepotente. A pessoa que gostou do episódio, por exemplo, e fala assim, se você não gostou, você viu errado. Tipo, não, velho, ela não viu errado. O negócio bateu errado pra ela, tipo, a interpretação dela não é a sua, porque ela não é você. Cada um tem uma opinião. Enfim, inclusive tem uma pessoa que, eu não vou lembrar o arroba, a pessoa deve estar ouvindo o podcast, ela vai saber que é ela, mas ela falou assim, tipo, maluco, foda-se o consenso geral, forma a sua própria opinião, cara. Tipo, se você gostou, assume que você gostou. Se você não gostou, assume que você não gostou, caralho. Só saiba expor Fala a tua verdade, né? Só saiba expor de uma maneira decente o que você achou ou não achou. Enfim. Isso. Pra nossa sorte, a gente tá hoje, mais uma vez, aqui na Twitch, em twitch.tv/Dr. Brasil, cercado de pessoas que, pelo que a gente já viu, e as pessoas estão sempre aqui com a gente, elas têm opiniões muito legais, elas são pessoas muito ponderadas e respeitosas. Pensam por si só e são respeitosas, isso mesmo. Então hoje vai dar pra gente tirar bastante proveito, como sempre, das opiniões deles e das notas deles, que a Thaís vai ler pra gente agora. Over the Bridge, 6 de 15. Olha, uma nota baixa. O episódio é meio fraco, mas é melhor do que Space Babies, por exemplo. Então, ó. Pois é. Tá vendo? Eu já acho Space Babies mais legal. Apesar de falar coisas muito importantes como bolhas digitais, dependência de redes sociais, relação do homem com a internet e racismo, é um tanto quanto bobo em algumas partes e não muito criativo na direção. O plot twist final melhora muito o episódio, mas não o suficiente para subir a nota. Temos um dos melhores momentos de chute aqui, provando que ele vai ser um dos grandes doutores dessa geração. Vamos lá, Gui TVR, 13 de 15. A crítica ao racismo, elitismo e cegueira dos mais empoderados é fantástica. É verdade. Aliás, ensaio sobre a cegueira, viu? A estética e o plot twist no final foi legal. O chute sempre entregando tudo. Mas, enquanto roteiro geral, achei fraco. A motivação do vilão foi qualquer coisa mal explicada. Podia ter sido melhor. Da lesma. Tá bom. Não, mas a explicação foi, a lesma era um ser engenhado pela IA só pra devorar as pessoas que eram lixos humanos, entendeu? Vamos pegar um 15 de 15 Inclusive, e a justificativa eu sou aqui. full Vai subindo, Team Lesma. Team Lesma aqui Team pra... Lesma. Aqui, o Ranger Sentai, aqui, ó. Opa. 15 de 15. No início, eu pensei em dar um 14, ó. Muito bem. Mas, depois de ter visto o episódio, parei pra refletir. Ele parou pra pensar, né? Não sai falando tudo que você... Vai, calma, respira. Se eu fui cego pro racismo presente no começo do episódio, será que eu fui cego pro racismo na vida real? Interessante. Demorei pra dormir pensando nisso. Minha Legal. nota... Aí, é isso que o Davis quer. Exato. Porque assim, você não é uma má pessoa porque você acha que... Pô, será que eu fiz isso? Pelo contrário, significa que você é uma boa pessoa porque teve esse... Putz, é isso, interessante gente. o Ranger Sentai falar isso. Legal. Porque eu vi no Twitter, eu não sei se era a pessoa daqui ou se era a pessoa da gringa, falando assim, eu tava incomodado com a branquitude do episódio, mas... E é uma pessoa negra... Mesmo, é uma pessoa negra falando isso. Falando assim, mas eu tô tão calejado de... Porque tudo é sempre tão branco que pra mim tudo bem. Pasteurizado. Tá bom, é isso aí, né? Beleza, é só mais um episódio de Doctor Who, por isso que eu não tô vendo tantas pessoas Mal negras. Essa pessoa sabia que tudo fazia parte da crítica. Não, exato, é uma crítica mesmo. Essa pessoa ela é uma vítima na história, né? Porque ela é obrigada a viver num mundo onde
ela não se vê representada na maioria das vezes. Eu queria, no finale, uma cena desse navio afundando tal qual o Titanic. Sabe o que eu ia gostar muito? É porque é uma balsa, né? Eu quero. Eu queria muito que, assim, tivesse uma cena pós-crédito em que a balsinha tá saindo e vem uma versão maior daquela lesma, um kaiju daquela lesma e... Um Kraken. É o Kraken da lesma, né? Que é um kaiju. Um cutulo. E comesse o barco e matasse todo mundo, porque ali não... Faltou essa cena, Davis. Ali não salva ninguém. Davis. Ali é isso, Se você tivesse botado essa cena, hein, Davis? Olha, minha nota ia subir um tantinho, viu? Ia subir. Mas o Davis, ele tem, pelo menos isso já aconteceu nas temporadas anteriores dele trazer coisas que aconteceram no meio da temporada. Ah, mas isso não vai acontecer, não. Teve, acho que não foi na terceira ou na quarta, acho que é na quarta temporada, né? Que falam assim pro doutor, que é o Tennant na época. Lembra quantas pessoas morreram em seu nome? E vai voltando. Mas nesse caso não seria o nome dele, né? Não, mas o que eu tô falando é que ele pode trazer essas coisas que ficaram meio mal acabadas, talvez, assim, seria interessante. Acho que as pessoas iam gostar. Eu queria um momento meio Bastardos Inglórios que a Xoxana tá no cinema a tela, cara gigante e pegando fogo, ela hahaha. É porque o doutor não riria, ele não ia rir de pessoas morrendo, né? A gente ia. Mas pra mim isso é extremamente prazeroso, assim, né? Tem um comentário aqui de Lisbene dizendo: ficou implícito que todos vão morrer, não sabiam nem andar sozinha, que dirá sobreviver. Pois você tem um ótimo ponto nisso. Não sabe andar, não sabe fazer xixi sozinho, não sabe escovar o dente sozinho. Não tem jeito. Teve uma pessoa no Twitter que falou assim, agora a gente já sabe da onde vem o vilão de Rosa, né? O Rosa. Porque, não sei se vocês lembram, né? O episódio Rosa, que muito também era um episódio que falava muito sobre racismo e tal. E é um desses episódios com o roteiro de uma mulher negra. Exato. Que é um episódio que também traz muito sobre isso. A gente tem um vilão, a gente até na época falou, ele é o racista do espaço, né? Ele veio de um planeta e ele é racista porque sim. Aí falar assim, aquele cara veio da sociedade. Eu acharia isso foda, se fosse. Eu acharia isso bem interessante. No meu headcanon isso já aconteceu, né? Teve pessoas falando também que sentiram uma certa similaridade entre Space Babies e esse episódio. Porque os dois tratavam de pessoas que ficaram órfãs, né? E que agora estavam refugiadas em outro planeta. Umas aceitaram a ajuda do doutor e outras não. Seriam eles os Space Babies? Não, aí eu acho loucura já. Não, mas isso levantou uma bandeira na nossa cabeça. A gente tava discutindo isso hoje, não sei se você lembra. Que como os episódios dessa temporada, todos de alguma forma tratam sobre pessoas sendo órfãs. A gente tem o Space Babies, a gente tem o Boom, a gente tem 73 Yards também, porque de certa forma a própria Ruby fica órfã de novo da mãe. É porque a Carla vai embora. E aqui a gente tem toda essa sociedade de imbecis de 17 a 27 anos que perderam os pais. E aí fica isso, tipo, por que o tema tem esse tema tão recorrente na temporada de órfão? Então, eu acho que assim, a gente sabe que essa coisa de ser órfão é meio super utilizada na ficção. Sim. Então, talvez pode ser pelo em ovo. Mas como não pode ser? Não sei. Como não pode ser? Eu não boto minha mão no fogo, não. Mas eu acho que é uma coisa tão recorrente que eu não sei se é tão chamativo. Falaram, o Adler falou aqui. Foi o Adler? Acho que foi. Falou aqui no chat. Não só órfãos, mas IA também tá sendo muito falada nessa temporada. Também. Mas é porque é o que tá em voga, gente. A gente tem a ambulância lá de Castellano 3, era uma IA e teve todo aquele questionamento e tudo mais. A gente tá no momento de sacanear a IA agora, né? Sim. Porque agora que tá mais em alta. Já o lance de órfãos, eu não sei se é tão por conta de onda de narrativa, não. Eu acho que tem alguma coisa... Pode ter um carocinho nesse ângulo. Querendo ou não, toda essa temporada... A linha de prata que vai guiar tudo é a origem da Ruby, e ela é uma órfã, e o doutor é órfão também. Essas discussões sobre inteligência artificial estão bombando, até porque a gente tem, né, chat GPT, papapá, o pessoal aí tá usando cada vez mais. Eu trabalho com marketing, né? A arte, como ela é, né, como os artistas estão sendo prejudicados com isso. Eu tô muito preocupado, assim, pelo rumo que vai seguir as futuras gerações, essa galera de 17 a 27 anos. Porque eu tô vendo muito... Como eu trabalho com marketing há muitos anos, né? E eu faço majoritariamente a parte de... Eu sou meio copywriter também, né? Eu escrevo muito. Exato. E aí... Só que ele escreve, tá, gente? Ele não bota no chat GPT. Pois e eu vejo muita coisa assim... Você vê em curso, tipo... aprenda a fazer copywriting com chat GPT. Tipo, não, velho. Você não... a beleza do marketing é você humanizar as coisas pra tocar em pessoas. Assiste Mad Men. Assistam Mad Men. Assistam do que as mulheres gostam, enfim. Você não pode pedir pra uma máquina fria fazer uma coisa que um humano faria, senão não faz sentido. Não. E isso se aplica também pra arte. Todas as áreas serão afetadas com essa merda. Outra coisa.
Tradução, você é tradutora. Tradução. Pra dublagem também, né? Tá tendo suas Crunchyroll tá fazendo tradução de legenda por IA, tipo, what the fuck, cara? Meu Jesus Cristo amado, não gosto nem de pensar. Não, é assim, ó, a IA, gente, ela tem suas limitações. Então, se você só joga um troço lá, tá errado. Pois é. E aí que é a crítica, mas olha que interessante, né? Essa crítica, essa discussão é muito importante, muito válida, e ela se perde nesse episódio porque tem uma discussão maior. Porque poderia ser sobre só, olha, como... Porque o episódio poderia ser isso. Se o Davis e toda a equipe fosse um pouco mais covarde, o episódio seria isso. Seria, olha só como é perigoso, como é perigoso uma sociedade tão dependente de tecnologia e atualmente de inteligências artificiais. Isso pode trair. Tudo bem, isso não é nada novo, a gente tem Terminator fazendo isso há muito tempo, a gente tem Odisseia no Espaço que fez isso também há muito tempo, mas o ponto é, isso tá acontecendo agora. Poderia ser isso. Revolução das máquinas, né, poderia ser isso, olha só. Sempre sendo renovada. E claro, né, essas discussões também existem no episódio, tanto que a gente fala até por nós mesmos, né. Por exemplo, na hora que quando o episódio começa, que a menina puxa o Dot and Bubble ali, Dot and Bubble, e aparece, na hora eu falei, caraca, isso é um tapão na cara, porque... E é inegável, todo mundo passa por isso hoje em dia, raras pessoas que não passam por isso, que a primeira coisa que faz quando acorda é passar a mão no celular e ver a notificação. Eu faço isso às vezes. Sim. E eu que eu não sou o cara tão ligadão nisso o tempo todo. Sacou? E a gente faz, eu faço, porque é pra ver a hora. Tudo bem, mas ninguém pega, vê a hora e larga. A pessoa pega, vê a hora, abre o WhatsApp. Pega, vê a hora, abre o wall, sacou? É, isso mesmo. A gente pode continuar falando aqui na Twitch, por isso que eu sempre falo, ó, se você tem o tempinho, ó, twitch.tv/drbrasil, que a gente continua conversando mais sobre isso. Exatamente. Mas se o podcast não ficar gigantesco, a gente vai dar aquela... Me maltratar na edição também. Vai dar aquela encerrada por aqui. Esse podcast é gravado aqui na Twitch, como a Thaís falou, em twitch.tv/drbrasil. Ele vai depois para os inúmeros feeds que tem aí. O feed tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Deezer, tá em tudo que é canto para você escutar na comodidade do celular, lavando sua louça, trabalhando, enfim, sem precisar ficar necessariamente olhando pra gente, ouvindo a edição editada, bonitinha. Então, se você não segue algum dos feeds, vá lá, siga, porque na hora que o DWBRcast sai, você é notificado, começa a ouvir e pode compartilhar o nosso podcast para todo mundo que tá velho de guerra aí, de casa já em Doctor Who, quanto para as pessoas jovens, pessoas novas, a galera que tá começando em Doctor Who e precisa daquele papo amigo logo depois do episódio, manda o DWBRcast pra ela que vale a pena. Lembrando que aqui esse fandom é um fandom aberto, né? Ele acolhe. Você tá entrando agora? Seja bem-vindo. Vem com a gente. É isso. Se você foi destratado em algum momento, não ache que isso é regra. Vai ter muita gente assim, mas vai ter muita gente que vai te abraçar também. E a gente tá aqui justamente pra isso. A gente tá aqui pra abraçar. Para ser abraçado de forma online aí, você pode também seguir a gente nas redes sociais, que também são inúmeras. Você tem aí o Instagram, tem o Twitter, tem na própria Twitch. Em todos os lugares, a gente segue por um arroba. E qual arroba é esse, Thaís? Dr. Who Brasil. Viu Dr. Who Brasil? Arroba Dr. Who Brasil. Pode ter certeza que é a gente. Pode ter certeza que a gente vai estar lá pra recepcionar você, pra bater papo com você e pra ficar falando dessa série que a gente ama tanto. Isso aí! Certo? Pessoas, foi muito bom estar discutindo esse episódio com você e discutindo as discussões que esse episódio traz pra assistir com cada um de vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau!